Confesso, irmãos, que nesse momento eu sou tomado de grande temor e tremor nesse momento. Temor pela responsabilidade de trazer a palavra de Deus e somente a palavra de Deus a vocês, e nada de mim. E tremor porque as minhas pernas estão aqui, meus irmãos. Está tremendo muito. Irmãos, eu sou discipulador, estou aqui na igreja há quase um ano, né? Sou discipulador do PG Jovens 1, e o pastor me fez esse convite. Contei ao meu pai isso essa semana, e ele falou assim: olha, Heitor, você está mudando. Normalmente você ia recusar. Mas graças a Deus eu estou aqui. E que Deus me use. Mas antes de começar, eu queria falar que eu estou feliz hoje. Amanhã eu faço 26 anos de batismo. Eu estava olhando a data, né? 26 anos de batismo. Eu me batizei com 7 anos na Igreja Batista de Itauá, lá na ilha. Um batistério parecido com esse daí, ó. Eu era assim mais ou menos, tamanho assim mais ou menos igual ao meu, só que um pouquinho menor. E assim, o batistério era tão grande que eu fui nadando até o pastor para ele me batizar. Então, fiquei feliz pelo convite de poder falar nesse momento. Irmãos, vamos ler Lucas 8, de 22 a 25. Obrigado. Essa passagem fala sobre tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eu pensei em dar um tema à pregação, mas achei melhor deixar a meta aberta e qualquer coisa a gente dobra a meta. Vamos lá? Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu em sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem, quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem? Deus abençoe a leitura de sua palavra. Irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor, há mais textos como esse, eu gosto de buscar o contexto. Quando isso aconteceu? Eu lembro que na quarta passada, na pregação do Juninho e da Marilda, que está ali, ó, ele falou que um texto sem contexto perde um pouco o sentido e pode até ser usado de forma errada, não é? Mas o contexto ali é interessante, porque Jesus estava pregando a multidão, naquele dia todo. Ele estava pregando a multidão, ele estava falando algumas parábolas. A parábola do semeador foi naquele dia que ele contou. E ele realizava vários milagres. É normal, né, Jesus fazer alguns milagres. Irmãos, os faz até hoje, creia. Então, guarde isso. Os discípulos já tinham presenciado diversos milagres. Os discípulos andavam com Jesus. Eles tinham testemunho de diversos milagres. Mas Jesus aqui, ele diz para passarem para o outro lado do mar. Eu imagino os discípulos felizes nesse momento.
não é de se esperar. Os discípulos eram pescadores, né? Eu acho que é um pouco mais fácil para um pescador estar no mar do que controlando uma multidão. Vocês lembram na multiplicação dos pães e peixes, quando os discípulos chegaram a Jesus e falaram: mestre, ó, o dia está raiando aí, tem uma multidão, o pessoal está com fome, libera eles aí, né? Aí Jesus foi lá: ué, eles estão com fome? Dá de comer, né? Então, assim, para pescadores é mais fácil eles irem para o mar, não é verdade? E eles foram para o mar da Galileia. Iriam atravessar o mar da Galileia como Jesus os ordenou. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar. Ele é um grande lago. Ele é um lago com formato de coração, que nesse contexto aqui é uma informação completamente irrelevante, tá, irmão? Só para exemplificar a vocês. Mas o interessante desse mar é a sua geografia. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado de várias montanhas. Uma delas é o Monte Hermon, que é tão conhecido e falado, né, na Bíblia diversas vezes. E a troca de calor, por quê? O Monte Hermon ele é muito grande, então temperaturas muito baixas estão no seu cume, né? E o lago está muito abaixo do nível do mar, então um ar quente ali. Então esse mar da Galileia, diversas vezes tem tempestades por causa do choque térmico. Era natural naquele momento. Mas para pescadores, nem tanto, né? Não sei se vocês conhecem pescadores, ou se pescam algumas vezes. O pescador, só de olhar na noite anterior para a lua, ele sabe como é que vai estar o mar no dia seguinte. Dependendo da situação, se o vento mudar, ele já sabe: opa, o mar vai estar de um jeito diferente hoje, né? Opa, não dá para entrar no mar. O pescador sabe, ele é experiente. O pescador, ele é experiente, mas eles, naquele momento, não previram a tempestade. Se você for buscar no texto bíblico, Jesus fala que iriam atravessar o mar. Só que você não vê em nenhum momento os pescadores, discípulos, né? Pescadores, falando: mas Senhor, beleza, mas tu sabe que está vindo a tempestade aí, né? O tempo está mudando. Em nenhum dos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, que retratam a mesma história, nenhum deles eles mencionam tal afirmativa, observação. Então eles foram pegos realmente de surpresa. Experientes, mas pegos de surpresa. Não importa quanto você é experiente, tempestades podem nos pegar de surpresa em nossas vidas. Lá no PG, nos pequenos grupos, nós muitas das vezes ouvimos e falamos sobre nossas vidas, né? É um grande local para se abrir. Irmãos, temos muitas, mas muitas tempestades que são descritas naquele momento. Eu mesmo estou em uma tempestade, então eu posso falar por mim. Vou dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, minha irmã estava no PG dos jovens. Ela estava feliz, assim, agradecendo, pedindo para os irmãos ali reunidos orarem por ela, porque ela vai casar no domingo agora. E, de repente, na semana seguinte, ela não pôde estar no PG. Ela não esteve no PG porque ela estava no CTI, com uma grande suspeita de trombose. Não é uma tempestade repentina, irmãos? Mas, irmãos, a tempestade pode ser repentina. Mas se Jesus falou que eles atravessariam
para o outro lado do mar, creia, você vai atravessar para o outro lado do mar. Tempestades podem aparecer, mas você vai atravessar para o outro lado do mar. O problema é que, às vezes, parece que Jesus está dormindo. Às vezes, a tempestade demora um pouquinho. Irmãos, vamos ler Marcos 4, 37 e 38? O pastor daqui a pouco ali está me falando que tem 2 minutos aqui. Mas, deixa eu ver aqui se está certo. 37 e 38. Peraí. Marcos 4, 37 e 38. Logo uma forte tempestade se levantou. Ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a se encher d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Irmãos, Marcos fala aqui que Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. O barco estava na tempestade, a água já estava entrando, estava naquela bagunça toda. Os discípulos que já tinham visto Jesus fazer diversos milagres entram em pânico, e Jesus estava dormindo na almofada. Irmãos, está na tempestade? Não se desespere. Jesus vai agir na hora certa. Jesus vai agir na hora certa. Mas eu vou deixar uma última pergunta aos irmãos. Que durante a pregação, eu creio que vocês vão aqui ficar se perguntando. Espero que vocês fiquem se perguntando. Jesus está no barco de vocês? Porque a tempestade vem, mas a gente tem que crer em Jesus, mas Ele está no nosso barco. Ele precisa estar no nosso barco. Se Ele não estiver no seu barco, convide hoje para Ele entrar no seu barco. Amém? Carol, Jesus está no teu barco? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Como o Heitor disse, Jesus está no meu barco. Mas eu queria continuar com vocês. Jesus está no barco de vocês? Projeta para mim o versículo 24. Eu gostaria de pedir para vocês lerem junto comigo. Enquanto isso, eu bebo água. Eles entraram num barco e partiram. Esse é o versículo 20. Não. Só um minuto. Os discípulos foram acordá-lo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando. Meus irmãos, eu estava me imaginando naquela situação que os discípulos estavam, porque era uma situação que eles estavam sem chão, que os ventos jogavam o barco de um lado para o outro, que estavam sem direção, sem rumo. E quantas vezes nas nossas vidas a gente se vê numa situação dessa? Não é verdade? E parece que a gente vai ser afogado. E a gente não vê solução, a gente não vê o final do túnel. E aí eu vim contar um pouco das minhas experiências. Eu sou do núcleo Tamo Junto, é um núcleo da juventude, que a gente trabalha com as cantinas, a gente trabalha com os eventos como o Pulse Food, acampamento, e a gente vê cada situação, né, não, Jean? E aí, parece que as coisas acontecem e a gente fala assim, meu Deus, nada vai se resolver, o negócio aqui está... Jean, no acampamento passado, quase infartou, né?
Quando eu bati na porta dele, de madrugada, que era para resolver um probleminha, aí ele não abria a porta de jeito nenhum. Aí ele achando que eram os meninos querendo acordar ele, porque falaram que iam invadir o quarto dele. Mas aí eu bati de novo, nada. Quando eu chamei, Jean, preciso falar com você. Ele me apareceu com os olhos desse tamanho. Ele, Vivian, eu achei que ele ia ter um troço. Como eu estou aqui agora. Mas naquele mesmo acampamento, aconteceu uma situação assim, que eu geralmente chego antes das coisas acontecerem. E aí, eu cheguei, as pessoas não me deram nem um oi. A pessoa falou assim, Carol, tem que resolver isso. E eu fui bombardeada de problema. E minha cabeça parecia aquele vendaval, aquela tempestade, que eu não sabia para onde ir, não tinha rumo, eu não sabia como começar a resolver as coisas. E aí, eu falei assim, aí eu comecei a resolver, eu resolvi uma coisa, resolvi a outra. Quando eu achava que estava tudo resolvido, não estava não. Tudo acontecia de novo. Jean nem sabia o que estava acontecendo, que ele estava aqui, e o ônibus chegando, e a gente falou assim, meu Deus, nada se resolve. Teve um momento que eu vi que nada ia se resolver, eu sentei no chão e falei assim, e agora? Não tem mais para onde ir. E aí veio uma pessoa muito abençoada naquela hora, chegou para mim e falou, Carol, vamos orar? Porque tudo que acontece aqui, tudo que está acontecendo neste momento, não é o nosso objetivo. A gente está esquecendo do objetivo principal de tudo. Então, vamos pedir a Deus para nos dar direção, para nos tirar dessa tempestade. E aí, aquela pessoa, a gente orou. E aí, quando a gente orou, parece que tudo se resolveu. Foi resolvendo de formas que a gente nem imaginava. E aí, foi como aqueles discípulos fizeram. O socorro. Eles pediram socorro para Jesus. E quantas vezes a gente se vê diante de certas situações, sem pedir o socorro, esquecer quem é que está no nosso barco, como o Heitor falou. O ego nosso é maior e a gente esquece que Jesus é o único que nos dá a direção certa. Ele está no barco com a gente. E a gente fica com o coração contrito e parece que nada vai resolver. Mas Ele está com a gente e vai resolver. E aí, quando eu não... Já nos últimos dias, eu já não, a gente passa por certas situações e acabou, né? Meus irmãos, eu chorei do início ao fim. Já viu? Porque tudo que a gente passa, a gente vê a glória de Deus se manifestando. Porque naquele momento, jovens estavam se rendendo aos pés de Jesus. Jovens estavam dizendo que Jesus era o único Senhor e Salvador de suas vidas. E aí eu não tive como me conter, porque tudo que a gente passa não é em vão. Jesus está no barco com a gente. E eu queria dizer para vocês, se vocês estiverem passando por alguma tempestade, Jesus está à frente, está no seu barco. E Ele vai se acalmar o seu coração, vai acalmar a sua tempestade. Amém? Vou passar agora para o Tito. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler o versículo 25. É a primeira vez que eu falo, que eu aceito falar na vida. Eu recebi alguns convites, então um pouco nervoso. Mas, certamente. Onde está a sua fé? Perguntou ele e seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Bem, irmãos, temos aqui um questionamento de Cristo aos discípulos. E eu pretendo desenvolver a minha fala em cima disso. Na verdade, desses dois questionamentos, né? Os dos discípulos, de Jesus aos discípulos, quem é este? Onde está a sua fé?
E os discípulos que perguntam quem é este que comanda até os ventos. E algo que me passa na cabeça quando eu reflito sobre essa pergunta de Jesus é o que nós vemos quando nós saltamos os olhos para dentro de nós. O que nós enxergamos quando nós olhamos para nós mesmos. Como é que temos olhado para nossas capacidades, nossas competências, nossas possibilidades? Como é que a gente tem olhado para o que nós podemos conquistar com as nossas mãos, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade de argumentação, com as nossas próprias forças? Qual é o tamanho disso dentro das nossas vidas? Qual é o tamanho do eu? E quanto esse eu, essa individualidade, esse crer em si mesmo, qual é o tamanho disso na nossa vida prática? Não no que a gente fala, que a gente canta, mas qual é o tamanho disso na vida, na segunda-feira? E pensando sobre isso, eu estava refletindo porque nós temos dons, sim, nós temos dons. E a misericórdia do Senhor que nos dá dons e talentos. E nós temos que ser grato a Deus realmente, e não é motivo de vergonha, mas eles não são o fim. Eles são a via pela qual o Senhor nos usa. Mas muitas vezes eles ficam grandes demais e atrapalham a nossa visão e o enxergar o Cristo. Às vezes a gente acha que é autossuficiente. Muitas e muitas vezes, na verdade, é uma tendência humana, consequência do pecado. Eu me lembro quando eu fazia a minha certificação para técnico de edificações, numa aula de segurança do trabalho, o professor estava tentando conscientizar os alunos e estava falando dos funcionários da companhia de energia elétrica. E ele falava assim para a gente: os acidentes mais graves acontecem com os funcionários mais experientes e com mais tempo de casa. Dificilmente os acidentes fatais acontecem com o pessoal com menos de 10 anos. E você pode até pensar, não, mas o pessoal mais experiente vai para o trabalho mais difícil. Não, ele chegava lá e falava, são por erros banais. Por exemplo, esquecer o EPI, esquecer de botar uma luva. E isso fala muito sobre como nós nos relacionamos com a nossa capacidade. Às vezes a gente acredita demais em nós mesmos. E saltamos esse olhar deixamos isso crescer demais. E não foi o caso dos discípulos, como o Heitor bem falou, assim, não foi um erro de perícia. Eles foram pegos pela tempestade. Mas quando a gente acredita demais na gente mesmo, a gente acredita só nas nossas habilidades, a gente não enxerga. E às vezes a gente não enxerga que Jesus está no barco. Mas a minha reflexão, sim, eu sou... E, voltando, a gente deposita muito das nossas confianças, habilidades, competências, talentos, investimentos, da nossa força. Isso gera sempre desilusão e sempre vai gerar, é uma consequência. Acreditar no homem vai sempre gerar desilusão. E o que eu falo, assim, quando a gente salta os nossos olhos para Cristo, quando a gente lembra que Ele é o Senhor, quando a gente lembra que Ele está no barco, quando a nossa fé está focada no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé,
a gente consegue ter humildade para entender que nós somos falhos. Nós conseguimos ter humildade para entender que não há em nós capacidade para controlar a vida. Quando nós depositamos ao pé do Senhor a nossa confiança, que tudo vem dele, nós não somos capazes, é aí que começa o mover do Senhor na nossa vida. E o meu convite como testemunha de tudo que o Senhor tem feito, tanto nos PGs como no Believe, porque eu tenho visto os irmãos que passam pelas maiores dificuldades, os irmãos que estão sofrendo, os irmãos que estão em casos extremos, como o Heitor bem falou aqui, gente que está passando pelo desespero, gente que está com problema com pai, mãe, irmãos, mas que conseguem abençoar os irmãos, porque a fé deles não está firmada na competência deles, está firmada no Senhor, e conseguem consolar com a consolação que foram consoladas, como diz lá em Coríntios. E é isso, meus irmãos, como testemunha, eu convoco vocês a entregar as suas necessidades no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, e Ele prometeu que a gente chegaria ao outro lado do mar. Amém. Ele é fiel para cumprir, que a gente vai atravessar a tempestade, amém? Eu creio nisso. Irmãos, eu sou suspeito para falar, vocês já sabem disso. Uma das primeiras pessoas que eu conversei aqui, quando cheguei na igreja, uma das primeiras pessoas com quem